Bem, pessoal, de volta diretamente da rodovia da Graciosa, trecho de subida. Decidi iniciar a gravação nesse ponto de paralelepípedo porque, conforme eu havia comentado na descida, eu falei, isso daqui para percorrer em um dia de chuva e à noite deve ser bem intenso. A chuva chegou e a noite também está bem próxima, né? Mas essa parte está bem tranquila ainda. É aquilo, né? Esse carro tem uma baita segurança nesse ponto, tração integral, roda 0,20, pneus largos. Até o momento eu não senti nenhuma distracionada. É claro que eu estou indo de uma forma bem progressiva, mas se vocês repararem, acho que vocês não conseguirão ver muito bem, mas em ambas laterais da pista tem bastante lodo, grama, e o paralelepípedo molhado por si só escorrega muito. E nessa situação, então, é pior ainda. Mais uma coisa, 80% carregado nesse trecho. É uma coisa que eu tenho que fazer, é acompanhar o ritmo. Não posso acelerar muito e nem ficar muito devagar. Então acho que esse é um ponto que se torna calcanhar de Aquiles, né? Eu não posso ir muito devagar porque tem um fluxo e um tráfego atrás. Eu não posso ir muito rápido também porque tem que respeitar. É bom quando chega e vai em um ritmo assim, 30 km por hora, cai um pouquinho, porque eu consigo preservar um pouquinho do meu conjunto. Então, nesse ponto, observando a preservação da minha carga, isso daqui é o cenário ideal, porque eu consigo manter uma velocidade baixa sem atrapalhar o pessoal. Olhem só, abrindo um pouquinho aqui para desembaçar. À frente tem um Porsche Boxster que para esse tipo de terreno sente um pouco, né, na suspensão esportiva, mais baixa, mais durinha, um perfil mais baixo também, acaba transpassando muito para a cabine. Mas uma informação, até o posto Ongarato são 140 km, olhem só que perigo. Voyage fazendo ultrapassagem em um trecho de curva que não dá para ver exatamente nada, paralelepípedo molhado, absurdo, né? Depois que acontece alguma coisa fica chorando. O pior não é com ele, né? Com quem não tem nada a ver com isso. Falo, nesse tipo de rodovia você tem que ter muita paciência e não ser emocionado, porque é muito perigoso mesmo. Cidadezinha de Morretes bem bonita. Consegui no final das contas subir o drone para fazer um rápido voo. Aí tem coragem. De bike tem um baita fôlego também. Fiz um voo bem rápido ali pelo rio. Acho que as imagens ficaram bem bonitas. Provavelmente vocês já devam ter visto. Uma coisa que eu estou na dúvida ainda é como ficará a separação dos vídeos em si. Se eu farei um vídeo mais longo ou de forma fracionada. 80%. Até agora deixa eu ver mais uma coisa. Assistente de autonomia. Só para vocês terem ideia, como eu necessito mais de uma quantidade de torque, eu mantenho a aceleração e o trecho é íngreme. Vejam só como que ele vai consumindo, ó. 65, 64, ó, mantendo essa velocidade aqui, por sinal bem baixa, 23 km, ó, 64, 62, 66. Isso vai drenando muito a bateria. No entanto, que vocês podem ver que na relação de uso da energia, ele fala, a velocidade está ok. O que mais está evidenciado aqui é o estilo de condução, que ele entende que eu estou usando muito. Na verdade, nem o acelerador, eu acho que eles fazem uma apuração com o torque, né? Então, ó, tá usando uma quantidade X de torque, então deixa eu aumentar aqui o estilo de condução, porque seria basicamente como se tivesse, ó, 73 tuchando o pé do acelerador, né? Tem que ficar de olho nisso. Uma coisa que eu estive pensando, caso
haja uma queda muito significativa dessa autonomia e do percentual, que agora está 79, até o término dessa serra, vou decidir ali. Quando eu chegar no portal da Graciosa, eu vou verificar quanto que eu tenho estimado de autonomia, o percentual, e vou ver qual a quilometragem que eu terei que percorrer até chegar no posto e possivelmente ao Graal Petropem, caso não esteja funcionando, em último caso, né? O que eu acho que não vai acontecer. Se eu ver que dá para chegar numa boa, com uma reserva nesses dois postos aí, que eu farei, vou tocar sentido São Paulo. Agora, se porventura eu chegar no topo lá e ver que drenou muito o conjunto de baterias, aí eu vou ter que retornar para Curitiba, porque é bem mais perto, tem uma quantidade absurda já de eletropostos. Vou dar uma carguinha, pelo menos para eu chegar, fazer esse caminho de volta pro posto e usar a carga rápida. Mas eu acho que pelo ritmo aqui, o fluxo, eu vou conseguir. Só para vocês terem ideia, ó, acelerei um pouco mais, ó como ele já sobe rápido. Essa geração do Boxster é bem bonita, né? Mas eu particularmente curto mais o Cayman fechadinho. Eu acho a carroceria mais estilosa e tudo mais. Sei que tem um lado de andar com a capota aberta, mas pelo menos para nós que moramos em São Paulo isso é quase impossível de aproveitar, né? Mas um ciclista aí, bem que hoje tem essas bikes que tem assistência, né, elétrica, então a elétrica em si é a assistência elétrica, que basicamente reduz muito o esforço conforme a regulagem, dá uma baita diferença, né? As bikes que são caríssimas, também tem até essa de 100 mil reais. Todo tipo de hobby tem o topo e os mais simples, né? O custo-benefício. Isso daqui é sabonete, hein? Se pegar um carro, parar por completo aqui no meio, tração dianteira, e tentar sair dando uma pequena acelerada, o carro vai cantar muito, muito, muito pneu mesmo. Esse é o lado bom da tração integral, né? Ó, 65, aqui é um trecho mais íngreme, foi o trecho que eu ganhei mais em percentual de bateria. Ó, pra vocês terem ideia, ó, full pedal. Viram como o controle de tração entra por conta do paralelepípedo úmido? Mas é aquilo, ele não canta quase nada, já traciona, é muito, muito mais rápido. Agora, se fosse um motor a combustão, sem brincadeira alguma, acho que uns 2 segundinhos a mais para efetivamente voltar pro chão levaria. É muito bonito, né? Vamos voltar aqui pro mapa, que tem aqui também, porque aqui aparece mais algumas informações. 138, estimando chegar a 46%. É engraçado que esse carro com 408 cavalos, essa quantidade de torque, 67,3, da mesma maneira que você consegue conduzir de uma forma bem dócil. É engraçado porque dessa vez eles não colocaram nenhum tipo de condução diferenciada, que você consegue selecionar, por exemplo, um modo comfort, um modo esportivo, um modo econômico. Basicamente o modo econômico seria o pedal drive, né, que ajuda a preservar. Mas é engraçado porque basicamente o controle você fará de acordo com o pé, de acordo com sua aceleração. Então, de uma forma bem progressiva, um pezinho de pluma aqui, ó, carro super dócil, bem tranquilo. Agora, se você colocar o pé no peso de bigorna aí, assoalho, o carro já dá aquela patada, joga tudo pro chão. É muito engraçado isso. Ó, acho que faltam mais ou menos
10,5 km até o portal 11. 11 tá aqui, mas tem aquele trechinho para cair na Regis, que é a próxima entrada. Olha que bonito esse trecho aqui. E outra coisa, né? Eu até esqueci de comentar, porque eu tava falando no Pedal Drive. Uma situação dessa, porém a de descida numa serra como essa, é algo que você se preocupa muito com o conjunto de freios lá. Fluido em guia, as pastilhas. Tem que ficar sempre de olho com a sensibilidade e a pressão do pedal do freio para ver se ele não está descendo demais. Porque nesse carro você acaba esquecendo, né? Eu acho que tanto híbrido quanto elétrico você acaba esquecendo justamente por conta da atuação do inversor. Então sequer você precisa ficar pisando no freio, né? Conforme eu demonstrei pra você. Isso é bem legal, que em algumas coisas, por mais que sejam bem semelhantes à condução de um carro a combustão, outras coisinhas você acaba tendo um reaprendizado, se assim eu posso dizer. Além disso, né, o reaprendizado de você se preocupar um pouquinho mais quando vai abusar nas quilometragens percorridas, de traçar uma rota, fazer um plano de voo. É como se você tivesse uma criança, né, andando com um bebê. Tem que parar ali para ele se alimentar, que é o caso aqui, parar para dar uma carregada no carro. E comentem, vocês acham que será tendência daqui a alguns anos? Já é uma tendência, né? Mas vocês acham que o escoamento, a quantidade de carros aumentará de uma forma absurda ou ainda não? É engraçado porque ao mesmo tempo que eu achei que essa fase dos híbridos começariam a ganhar aí o espaço, o elétrico parece que está crescendo junto. Eu achei que primeiro seria um passo do híbrido em quantidade absurda e depois de muito tempo os elétricos, mas eu vejo que o elétrico está tomando uma proporção bem rápida, né? É engraçado de parar para pensar nisso, porque muitas das vezes o pessoal opta logo pelo elétrico por conta de ser um brinquedão, ser algo bem diferente. Aí tem até aquilo que eu comentei, tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque com mais carros rodando, você tem que aumentar o número de infraestrutura de uma forma significativa. Porque imaginem só, se for, sei lá, 30%, 50% dos carros nas estradas fossem elétricos ou híbridos, todo mundo pararia para fazer um carregamento ali, e aí teria que aumentar a quantidade absurda, né? Porque diferente de uma bomba de combustível, que você vai lá, completa o tanque em 5 minutos e tem um fluxo, né? Consegue passar uma quantidade significativa de carros. O eletroposto, o charger em si, demoram, né? Porque por mais que seja rápido, se a pessoa quiser aumentar uma quilometragem significativa, pelo menos 40, 50 minutinhos. Então tem esse lado, né, de se pensar. Então é aquilo que eu falei, nesse momento, pelo menos tirando o shopping lá, o Pátio Batel, que eu fui almoçar e com a esperança de carregar o carro mais um pouco, e não consegui, porque de 5 pontos de carregamento, 5 estavam sendo utilizados. Na maioria dos outros só teve o XC40. Então em todos os pontos que eu parei na Regis, pelo menos na vinda e nos horários, somente eu. E mesmo assim já tem uma quantidade significativa de pessoas arriscando, fazendo essas viagens, porque se vocês abrirem o aplicativo pelo ReShare, vocês poderão perceber que tem os últimos registros das pessoas compartilhando, ó, está ok, está funcionando,
carreguei um Volvo XC40, um Volvo C40, sei lá, um Jaque JS1, um 208 elétrico. Tem esses registros e tem uma frequência até que bacana, viu? É até engraçado que nos pontos mais movimentados que eu já pude ver, geralmente eu vejo, porque é um lugar que eu frequento mais, é a Parada Madeira. Pelo menos na maioria das vezes que eu passo por lá, sempre tem alguma outra carregando. Mesma coisa, shopping. É porque é muito mais fácil você ver carros elétricos rodando dentro da cidade, até porque a princípio a proposta é de ser um city car. Ah, e mais uma coisa, ontem no Pátio Batel eu cheguei a ver um Tesla, que é bem difícil de se ver rodando, né? Então, bem interessante. Até tentei pegar o celular para fazer um takezão, mas não deu tempo. Vamos checar aqui, 76%. Vamos ver aqui, mais 8 quilômetros mais ou menos até Portal. Ó, já caiu para 290. Aí já entra aqui um pouquinho mais do estilo de condução. 290. Deixa eu checar aqui de novo quantos quilômetros até 134. Eu acho que dará para ir numa boa se continuar caindo nesse ritmo aqui. No mais, pessoal, eu conseguirei mostrar muito em breve aí para vocês durante os vídeos como o conjunto óptico desse carro é sensacional. Ele tem os faróis direcionais em LED, tem comutador de farol alto. Isso daqui, na minha opinião, é a melhor coisa que tem. Depois que você se acostuma com essas tecnologias, é difícil viver sem, viu? Ainda mais para quem curte viajar e pega estrada à noite. Isso faz muita diferença, principalmente nesse estilo de estrada assim. Estrada simples, sinuosa, que não tem pontos de iluminação, que muitas das vezes não tem um fluxo muito grande de carro. O comutador é muito bom funcionando, porque basicamente quando ele identifica alguém vindo no sentido oposto, ou algo que ele pode ofuscar, ele diminui, faz o recorte e tudo mais. É muito bom mesmo. E uma coisa que eu até lembrei olhando aqui, o Porsche Boxster, que imaginem só o quão divertido seria, Porsche e tudo mais, aspiradinho, 6 cilindros. Esse daqui eu acho que não é o 2.0 turbo ainda. Uma proposta esportiva, né? E aqui um carro elétrico que não faz sequer um ruído de motor. Fazer um teste de 0 a 100 lado a lado com os dois. O Volvo, sendo bem sincero, eu acho que dá uma briga legal, viu? Seria interessante ver esse comparativo em pistas fechadas. Até comentei aquele dia com o Nardo lá, esse carro aqui numa arrancadinha de 201 metros, dá até para tirar um pouquinho dos bancos ali, para aliviar mais o peso ainda. Ele faz um estrago nos concorrentes aí que não tá escrito. E outra, a constância do carro, né? Porque basicamente você se senta, aperta o acelerador e ele vai cumprir ali o comando. Diferente de alguns outros que, principalmente combustão, né? Dependendo do acerto da proposta, distraciona, tem que colocar no trilho, fazer um sobreexterço. Então tem todas essas diferenças, né? Agora pretendo em breve também fazer um vídeo com XC60, gostaria de fazer também com XC90, plug-in hybrid, principalmente esses estilos de vídeos, viagem e tudo mais, porque aí já dá para abusar um pouquinho mais, né, da quilometragem. Quem acompanha o canal sabe que eu curto fazer esses vídeos viajando, compartilhando um pouco do carro, um pouco dos lugares, trajetos. Acho que para quem curte viajar e também curte carro, é a melhor união aí dos dois mundos, né? Isso é muito interessante. Comentem aí o que vocês acharam do XC40. Eu falo, da linha Volvo, eu acho que o XC é o que mais o XC40 é o que mais me agrada de conjuntão, assim. Curti muito elétrico. Primeiro, por conta do tamanho, é um carro, na minha opinião, mais jovial, estileira, né?
Acho que para quem gosta dessa parte de esportividade é o que mais atende os critérios, né? E tem os outros, são muito bonitos também, só que eu acho que já tem aquela cara mais familiar. Entretanto, se parar para lembrar, tem o XC60 Polestar, né? Que já tem aquela cara esportiva, suspensão parrudo, conjunto de freios, serração, neblina. É engraçado porque nós chegamos na ponta lá, no momento que nós paramos para comer o café, que se eu não me engano foi aqui. Então, sinal que está, foi aqui mesmo. Tá terminando a serra. Paramos pra comer o pastel, tava um baita vento aqui. Aí chegou lá em Morretes um solzinho, aí voltou. Agora é neblina e um vento. É um vento gelado, chega a cortar. Vamos lá, 5,8. Esse trecho é bem bonito. Vejam como tá de comportamento dinâmico também esse carro. Muito bem acertado. Conforto, esses bancos aqui são bem confortáveis também. As regulagens elétricas, basicamente você tem todas as regulagens, a ergonomia do carro, campo de visão, a empunhadura. Esse volante eu curto bastante, os controladores, os materiais aqui de acabamento, o som que é muito bom. Uma coisa que eu sinto falta só nesse carro, eles poderiam ter adicionado, por exemplo, aqui, ó, 2 botõezinhos para fazer o controle do ar-condicionado. Isso eu sinto falta, porque quando você faz todas as regulagens através do multimídia, por exemplo, numa situação como essa, eu tenho que parar, na verdade, desviar a minha atenção da estrada para, por exemplo, ó, vir aqui e ver, não, eu quero regular a 3, a 4 e tudo mais. Agora vem aqui e volto pro mapa. Isso tira um pouco da atenção. Agora, se eu sei que já tem um botão físico aqui à minha disposição, que ele fica posicionado aqui, ó, pra direitinho, eu venho, aperto e vou controlando, né? E não obstante, pode, com toda certeza, poderia aparecer aqui as informações no multimídia, a velocidade, a temperatura. Eu entendo, tem um lado minimalista. Nesse multimídia, basicamente, você faz o controle do carro todo, né? Você consegue destravar, destravar o cabo também de carregador, desligar o carro, já que não tem mais nenhum botão de start-stop, né? Isso é bem engraçado. A princípio, no início, quando você pega o carro, você fala, nossa, que diferente, estranho e tal. Mas depois que você começa a utilizar no dia a dia, a facilidade que você tem, é algo disruptivo, né? Porque você tem aquele... aí depois que começa a utilizar, fala, nossa, realmente é muito prático, né? Porque basicamente com a chave no bolso você não pega ela pra nada. Tem os sensores nas maçanetas. Colocou a mão, ele já abre o carro, você se senta, pisa no freio, coloca no dedo, sai com o carro. Terminou? Aperta o botãozinho P, abre a porta, o som desliga, o carro desliga, passa a mão na maçaneta, pronto, carro trancado. É legal, é bem interessante, confesso pra vocês. 4 barras. Apareceu a Estrada da Graciosa, trecho original. Será que ainda tem? Será que é aberto ao público? Como será que é? Depois eu vou dar uma pesquisada. É que essas aventuras é muito mais fácil pesquisar antes, ou se você tem uma Big Trail, né? Porque basicamente você consegue passar por quase qualquer lugar, é muito mais fácil, né? E é isso aí, pessoal. 73%, vamos ver, o assistente de autonomia, estimativa aí de 270 km. Ai, que dá 2 cachorrinhos ali, pequenininho, perigo. 270 quilômetros para chegar no posto 128. Tranquilo, muito tranquilo, dá para fazer numa boa. 72%. Era o trecho mais tenso mesmo, que drenaria mais a bateria. Acho que foi bem ok. Esperava que cairia muito mais, né? Porque geralmente trecho que demanda muito do acelerador, aqui,
forma muito mais rápida e drástica, que não aconteceu aqui. Então seguiremos o barco aí rumo a São Paulo, e lá eu continuarei gravando toda a ultrapassagem. Meus amigos, é muito rápido isso daqui. Agora que já terminou o trecho, posso até dar uma aceleradinha, né? Muito, muito rápido. Eu falo, os caronas que estão quase cochilando, quando sente uma sapatada dessa, até acorda, né? Tranquilão. Vou finalizar ali depois do portal. Agora é só colocar no Pilot Assist e caminhar. Claro que eu compartilharei mais detalhes aí do roteiro, do carregamento, apenas a título de registro, para compartilhar essa experiência de uma forma bem detalhada, completa, caso alguém queira e tenha interesse de arriscar, fazer uma viagem como essa. É engraçado, né? Porque depois provavelmente eu irei assistir daqui a alguns anos esse vídeo e falar, nossa, era assim, né? Que diferença agora. Não sei que o Boxster viria por aqui, dá pra dar uma aceleradinha junto com ele ali, saindo e entrando na via. Caminhões. É absurdo de rápido. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto compartilhando mais informações.